aquele Guaíba que tanto se exaltou, que tanto se romantizou, e tantos poemas e poesias gerou, né, ele acabou sendo o vilão de Porto Alegre. E agora precisa ter toda uma reengenharia para ver como é que resolve daqui para frente, que não é a mesma Porto Alegre que tem hoje, viu, gente? Não é a mesma. Não. Né? Não adianta querer reconstruir casas em lugares possíveis de serem alagados por qualquer pequena cheia. Né? Tem toda uma Mussum e Roca história. Salles, estamos falando de Porto Alegre, que é Mussum e Roca Salles 3 vezes devastadas em um ano. Sim. Vamos reconstruir lá, é? Não aprendemos, não, né? aprendemos nada. Não pode. Uhum. Então, essa história de planejar dentro de uma situação de absoluta guerra é realmente o caminho que tem que ser feito agora. Né? Vai ter para repensar o Rio Grande do Sul, né? Não é só Porto Alegre, é repensar o Rio Grande do Sul. O Elmar escreveu, pena que ele não esteja aqui, pelo menos ainda, ele escreveu um artigo no Chá, em que ele bate nessa Muito tecla. Né? Um grande problema do Rio Grande do Sul é como as coisas acabaram se desvirtuando nos últimos 30 anos. E o Rio Grande do Sul, que era um dos grandes polos industriais do país, a terceira ou quarta economia do país, foi paulatinamente perdendo a relevância dele, inclusive na educação. E no meio ambiente, né, nós que fomos os precursores da luta ambiental pela preservação da natureza, Sim. do meio ambiente, né, estamos na situação que estamos aí. O Moisés, que está aqui entre nós, seja bem-vindo, Moisés, também cometeu textos muito inteligentes, mesmo que às vezes breves, né, Moisés, no Facebook, chamando a atenção para essa nova realidade que nós passamos a viver. Que Sabe, não é a que Vieirinha, sempre foi. eu tive uma experiência, eu tenho pensado muito no prefeito lá de Encantado. Naquela tragédia de setembro, eu fui Encantado com o presidente da Júris, Estrela, perdão, foi Estrela, o presidente da Júris, que queria fazer doações para a comunidade lá, naquele famoso lá, Mussum, Roca Salles e Estrela ali, né, que acabou ali. E aí, uma das coisas que eu aprendi muito sobre doação nesse episódio lá, convivendo com as prefeituras lá. A gente tem uma ideia assim de vamos lá, vamos doar, vamos arrecadar, que a gente às vezes arrecada coisa, doa coisa que não tem utilidade naquele momento. E aí nós chegamos lá, a Júris muito disposta a comprar cimento, tijolo, perdão, e material de construção para a reconstrução das casas. Saímos Uhum. daqui convicto que nós vamos doar isso. O presidente da Júris sentou com o prefeito e disse: prefeito, nós queremos doar isso, isso, isso. O prefeito disse: não, não quero isso. Porque se a gente doar isso, eles vão construir nos mesmos lugares. E daqui a um ano vai encher e eles vão estar de novo na mesma situação. Nós temos que tirar eles de lá. Eu fiquei pensando, cara, esse prefeito faz sentido, né? Agora eu fico pensando assim, como é que tu vai... Porque as áreas das cidades que foram atingidas não é área de ocupação irregular, que tu vai e tira o cara, que é uma ocupação irregular. Eram áreas boas, áreas nobres, legais, tudo certinho, bons patrimônios. Como é que tu vai tirar um cara... Vai tirar um cara desse, tu vai botar ele aonde e quanto... Como é que tu vai remunerar esse cara? Eu vi lá em Lajeado um prédio, no sul, um prédio com a estrutura comprometida, e um prédio com uma cobertura, assim, uma cobertura de uns 300 metros quadrados, que não, a água não chegou, mas o prédio vai ter que sair dali. Como é que tu faz? E esse cara da cobertura, como é que tu faz para... Como é que tu remunera ele? Como é que tu reembolsa ele? Uhum. Mas essa coisa de tu não repetir, que esse prefeito falou, quando ele falou, eu fiquei meio assim, né? Disse, mas esse prefeito tá louco, né? Mas agora eu vejo que ele tem razão, né? Ele tinha razão. E aí eu aprendi que depois, mais tarde, daí o presidente disse assim, então, o que o senhor quer? Ele disse, não, quando precisa de uma coisa, eu lhe peço. Mais tarde, quando ele começou com essa coisa que a Elaine estava falando, de retomar as aulas, que vocês se lembram que daí no momento do governo do Estado viu que era importante botar as crianças para começar a criar uma sala, ele ligou e pediu um material escolar. E aí a Júlia deu um material escolar para eles lá. Então, às vezes, também a gente faz essas campanhas de arrecadação que nesses ímpetos, assim, que isso é muito legal, né? Mas, às vezes, não é tão útil quanto a gente imagina. Mas eu acho que não é, não sei se eu falei para vocês, mas eu fui, quando eu visitei lá, a juíza local nos levou para olhar em Mussum, cidade de Mussum. A cidade de Mussum é um vale, o rio passa lá embaixo, a cidade fica numa lateral, assim. O rio subiu, né? Dois morros, assim,
E ela pegou um funcionário do foro e nos levou lá para a gente olhar no sul. Eu nunca tinha visto uma zona, eu já tinha visto zona alagada como repórter, mas eu nunca tinha visto uma zona depois. E ele chegava e dizia assim, pra Devastado. gente, dizia assim, a água aqui chegou ali, ó. Aí eu olhava aquilo, não pode. Eu chamei o meu presidente lá, dos presidentes, os caras estão nos mentindo. Não é possível. Tu não consegue conceber uma coisa assim. Mas estava lá, né? Uma das coisas foi esse prédio. Quando ele disse, chegou no prédio, eu disse, não é possível. Chegou no segundo andar do prédio, sendo que o prédio ficava com o rio atrás, o rio ficava uns 20 metros assim numa ribanceira, o rio subiu, não só ficou no nível do térreo, como ainda subiu para 2 andares do prédio. Então, assim, a destruição, e depois assim, que tu vê na cidade, é cheiro, né? É ruim, viu? Essa recuperação depois Alexandre, essa é tua ruim. reflexão, ela é muito pertinente, porque é o seguinte, nós não temos coragem de fazer as coisas que precisam ser feitas. Em nome da democracia e do oportunismo, do marketing do momento, o incumbente, os prefeitos, governadores, presidentes, ninguém toma decisões na hora certa, como as áreas invadidas, as áreas de reserva natural. Tive um cliente que morreu há 1 ano e meio, Amazonino Mendes, controverso, mas um grande administrador. Ele ficou conhecido lá no Amazonas por uma expressão que ele usou uma vez, que ela é engraçada, né? A expressão em si, né? Ele diz para uma senhora lá que não estava querendo sair de uma invasão lá, que já tinha tido problema de ser tomada por água. Ela insistia em permanecer lá. Ele tinha construído casas populares em um outro lugar da cidade, que não era o lugar que eles queriam ficar naquele lugar, porque era próximo do centro. E ela insistiu tanto, né, que ele disse: você quer morrer? Morra. Né? O que é uma coisa forte, sim. Só que é o seguinte, ele não sabia mais o que dizer naquele momento. O que aconteceu 2 semanas depois? Uma inundação e 3 pessoas morreram. Entende? Então, como é que fica isso da hora de dizer não? Aqui não dá mais para construir Roca Salles, Mussum, 3 vezes inundadas, e essa que tu disseste, 30 metros de altura, chegando em apartamentos segundo andar. Vai construir lá mais uma vez? Vale a pena isso? Qual é o custo que tem? Não custo, tem o custo financeiro e o custo emocional. Ambos, não necessariamente nessa ordem. Quem vai ter a coragem de dizer não dá para construir aqui e cumprir isso? Quantos morros que nós temos aqui em qualquer lugar? Essas nossas áreas das ilhas maravilhosas aí, cheias de gente, sempre, todo o inverno, que nós que fomos repórteres, no meu caso, né? Quantas vezes cobrimos lá enchentes nesses meses de inverno e pessoas desabrigadas? Sempre desabrigadas. Por quê? Não dá para construir ali. O rio vai subir. Aquele lugar é do rio. As ilhas são circunstanciais, algumas até se movem, desaparecem, aparecem um pouco adiante. Quem é que vai ter coragem de dizer que aqui não pode, porque vidas serão perdidas, patrimônio público será investido para se perder novamente? Nós não Bom, temos essa resposta, porque nós não temos pessoas de coragem e nós somos condescendentes com isso também. é uma certa covardia política universal, né? Tomar as Uhum. medidas corajosas é muito difícil, aquelas que são, em princípio, antipatizadas pelo consenso público, embora muitas vezes necessário. O que quer falar, Beth Corbeta? Pedindo a palavra. Posso falar? Deve. Posso? Tá me ouvindo? Muito Tá. bem. Não, essa coisa de... aí é uma coisa pessoal, Vieirinha e amigos. Essa coisa de Mussum mexe muito comigo. Muito. Eu, até os 5 anos de idade, morei lá. A nossa fábrica, a fábrica da família, ela na beira do Taquari. Tá? Eu estou falando isso lá em 1950 e muito pouco. Tá? A gente não tinha ponte. A gente, para chegar lá, tinha que pegar uma balsa. Quando o rio não dava passo, esse era o nome, a gente tinha que deixar o carro do outro lado, o pai deixava o carro do outro lado e a gente atravessava de caique. Tá? Mas o importante é o seguinte, nunca a água chegou no curtume, que era em cima do barranco. Nunca. Sabe? Então, nós estamos num outro mundo, numa outra época, a gente devastou encostas, elas desbarrancam,
a água sobe de uma forma maluca. Então, eu acho, né, que está na hora de se ter técnicas diferentes para construir estradas, para construir pontes, e fazer essas coisas de uma forma que não seja abatido por essa invasão de águas e de desbarrancamentos, porque isso vai ser, de aqui para frente, vai ser isso aí. Não tem mais alternativa. No sábado, eu estava lá no Centro Vida, organizando aquilo, que tinha mais de 700 pessoas resgatadas lá. Chegavam aquelas pessoas com os bichinhos, chegavam aquelas pessoas sem nada, felizes porque estavam vivas. Mas é uma tristeza aquilo, sabe? Eu não sei, eu vejo bastante organização dentro do que a prefeitura está fazendo. Eu tive ali dentro de várias coisas, está bem organizado. Eu acho que é aquela coisa de trazer o coração do governo para Porto Alegre, como o Lula fez, é uma coisa importante, mostrou que sim, e depois voltou isso, e diz agora que vai passar por cima de burocracia para liberar recursos e tudo, neste momento, que é o momento de não deixar pessoas morrerem. Depois vai ter a reconstrução, a cidade vai estar abaixo de lodo, lama e mofo, sabe? Então, é uma coisa por vez, e todas elas muito difíceis. É muito triste isso tudo que está acontecendo. Desculpa, eu queria falar, até para desabafar, porque sábado, naquele abrigo, eu chorei muito vendo aquilo. Muito. É muito triste tu ver aquilo. Famílias reduzidas a um colchão com o seu cachorrinho no meio, Martinelli. Parte o coração da gente, não tem como não ficar destruído com aquilo, tá? Então, a gente é privilegiado, entendeu? Tu deve estar sem luz aí, né, Martinelli? Tá, eu vim para cá, eu vim trazer as crianças para o litoral, eu, em tese, no papel, estou de férias, mas no momento que eu tiver como viver em Porto Alegre, eu volto para continuar ajudando. O museu a gente só fechou depois de botar o acervo todo para cima e não tinha o que fazer. João Alfredo está alagada. Nem o guarda pode ficar lá, porque não vai ter como sair, vai morrer afogado, entendeu? A luz foi cortada. Então, é praça de guerra, aqueles helicópteros passando lá por cima de casa, ambulâncias passando. Gente, bom, até navio de guerra vem agora, né? Então, é uma situação muito complicada, muito triste isso tudo, e nós vamos ter que ajudar muito, 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 da forma que a gente puder, até talvez com a inteligência que nos sobrar. Acabou o meu depoimento por enquanto. Não, eu só queria só para encerrar isso aqui do Sul, e falando um pouco, pegando um pouco o que a Beth falou e um pouco o que o Martinelli falou, essa vez que eu fui no Sul, eu saí de lá com uma convicção de que a cidade não podia ser reconstruída lá. E agora eu não tenho mais dúvida, que tu não pode reconstruir a cidade lá. Mas um pouco que nem diz a Beth, mas um pouco, aí nós vamos pegar um pouco que diz a Beth, um pouco do Martinelli. Como é que tu vai não é uma cultura no Brasil, né? Nos Estados Unidos eles fariam isso, talvez, no Japão. Mas como é que tu vai pegar assim, uma cidade, 10 mil pessoas, e levar para 1 quilômetro adiante, para 10 quilômetros adiante? Não é só questão física, né? Como é que tu vai construir de novo uma escola, uma igreja, a prefeitura, vai ter que construir a Câmara de Vereadores, o ginásio do esporte, 1.000 casas, o poder público vai ter que fazer tudo isso, né? E não falo nem assim de equivalência de valor. Um terreno que no sul valia R$ 1.000, nessa nova área vai valer quanto? 500 pila? Mas assim, não essa questão da cultura assim, de gente, nós não podemos mais fazer aqui. Do ano que vem vai subir de novo, então nós vamos levar o sul lá para 10 quilômetros em direção lá ao norte. Para cima do morro. Foi lá, Bach. Para cima do morro. Pra cima do morro. É a única alternativa. Se não desbarrancar. Como é que tu vai fazer isso? Não sei. É uma coisa bem complicada. Eu estou aqui agora em Xangri-Lá, minha nora é psicanalista, não para de trabalhar, porque as pessoas estão estraçalhadas com isso tudo. Sabe? Não, vai ser difícil, vai ser complicada a nossa vida. Mas eu acho que é importante a gente avaliar também as causas disso tudo. O Geraldo Assi não é um ambientalista, até onde eu sei, Geraldo, mas entende muito desta área ambiental e da natureza. Escreveu um livro sobre a cultura da soja, escreveu um livro sobre a cultura do eucalipto e a arborização em geral do Rio Grande do Sul. Como é que tu está vendo esse cenário todo aí, Geraldo? Conta um pouco para nós a partir dessa tua experiência. Sabe que eu andei recapitulando a minha carreira, que já passa de 50 anos, e acabei me lembrando do seguinte: uma das primeiras matérias ambientais feitas na Veja fui eu que fiz.
o assunto a extinção dos pinheirais. Eu escrevi isso em 70. E em 85, 15 anos depois, o corte dos pinheiros foi proibido no Brasil. Então, vejam como as coisas demoram para acontecer. E agora eu estou num momento de profunda desesperança, porque eu acho que com essa turma que está aí, em governo, no comando empresarial, vamos continuar do mesmo jeito, patinando na merda. E, bom, me agrada ver uma pessoa como a Beth manifestar a vontade de trabalhar pelos que estão na merda. Mas realmente eu tô assim, não desanimado, né? Momentaneamente sem esperança, porque puta que pariu, mano. Leite e mel na lagoa. Impressionante. Os caras eles fizeram uma regressão na legislação ambiental nos últimos anos. E não foram só eles, né? Antes houve o Sartori, acabou com a Fundação Zoobotânica, com a Cientec. Trabalhei lá, na fundação. Pois então, hoje eu estava querendo saber o seguinte, eu estou querendo botar os pés no chão. Eu escrevi um livro sobre a história da navegação no Rio Grande do Sul. Saiu no Já. Saiu pelo já faz uns 15 anos. E eu tinha umas fontes aí na área da navegação que acho que se afogaram na burocracia. Existia um órgão chamado Superintendência de Portos e Hidrovias, a SPH, que ficava ali na sede do porto. Ali no Portão Central, ali. Isso, no pórtico ali. Tinha lá uma biblioteca fantástica. E, bom, hoje eu estava querendo saber o seguinte, qual o nível de assoreamento do Rio Guaíba? Eu acredito que tem ali 1,2 metro de lama que fez as águas subirem desse jeito. Por quê? Porque eles não fazem manutenção, nem dos canais de navegação, muito menos das bordas do lago, certo? Eu acabei indo parar no blog, no Facebook do Tal Golim, que é um navegador. Ele é historiador, mas ele navega aí pelo Jacuí, pelo Guaíba. Um texto que ele escreveu no Sul 21, há 3 ou 4 anos, ele diz que a navegabilidade do Lago Guaíba está reduzida a 30%, porque o leito do lago está atulhado de lama, de móveis, de pneus, dessas coisas. Quer dizer, o Lago Guaíba foi abandonado. E é preciso mudar esses governantes. Com esses que estão aí, eles são, como diz o Moisés hoje, eles são os capatazes do entreguismo. É uma expressão mais justa que eu li nos últimos tempos sobre esse assunto aí. Porque, porra, um cara privilegiado como o Leite vai para os Estados Unidos se formar e a única coisa que ele quer fazer aqui, como governante, é privatizar. Ele não acredita na gestão pública. Ele se formou em gestão pública. É um absurdo esse troço. Então, por enquanto é isso que eu quero Colômbia. Em Colômbia. Em Colômbia. Não é pouca coisa, né, Geraldo? É praticamente a sede do Império, né? Quer dizer, são várias sedes, né? Mas em todo caso. Moisés, acabaste de ser citado. Não podes deixar de te manifestar. Queremos te ouvir. Verinha, que bom que finalmente eu estou participando de uma conversa contigo aqui, né? Que bom dizemos nós com esse pessoal aí. E com o mestre Geraldo, eu queria ter a sabedoria, 10% da sabedoria do Geraldo, de toda essa história dele, né? Ele deve lembrar, estamos falando agora de ocupação, eu acho que a ocupação é a questão mais importante agora, porque as pessoas não vão voltar para onde elas estavam. A maioria não vai voltar, não é isso? Certo, essa conversa aí.
Mas eu acho que a ocupação não passa só pela questão da ocupação, essa de povo. Eu me criei no Alegrete, na beira do Ibirapuitã, que as pessoas fizeram casas com palafitas, tipo aquelas casas lá do norte, né? E elas enfrentavam a enchente de São Miguel e voltavam para as casas. Depois elas não queriam sair dali. Por quê? Porque é próximo do centro. As pessoas querem viver onde elas se criaram, próximo do centro da cidade, a 2 quadras da praça, né? Então elas, às vezes, aceitavam sair ali no momento da emergência, mas depois elas voltavam. Então, acho que essa questão da ocupação passa agora pelo que é mais profundo, que o Geraldo tocou aí, que é a questão da ocupação desordenada, não só do povo, mas do poder econômico, de tudo isso que aconteceu aí, de mudança de legislação, né? Dessa coisa permissiva de liberar boiada aqui no Rio Grande do Sul, que os governos fizeram. Um exemplo real, tu pega lá em Lajeado, uma das vítimas da inundação do Taquari ali, a loja do Vai da Havan. O Vai da Havan não tinha que estar ali, assim como ele não tinha que estar lá em Pelotas, em cima de uma área de patrimônio histórico, que é o Hipódromo de Pelotas. Assim como ele não poderia ter tocado, né, na pressa a construção da loja lá em Rio Grande, em cima de um sítio arqueológico. Assim como aqui em Viamão. Passei lá também... ontem. Oi? Passei por lá ontem. Pois é, aqui toda a ocupação desse cara que representa e que é a expressão desse poder econômico, ela é sempre questionada quando ela não é criminosa. Ela é agressiva. A Matinal fez uma série de matérias sobre esse aspecto aí e pega ele como exemplo de ocupação sempre predatória. Então, se o velho da Havan está ali em Lajeado, na beira do Taquari, por que nós vamos correr? Nós dizendo, nós aqui de fora, vamos desejar que as pessoas saiam dali. É uma coisa complicada, elas vão ter que sair. E assim acontece, nós temos vários exemplos no mundo. Assim. Eu queria lembrar aqui, nessa linha do que o Geraldo falou, que o Taugolin fala muito da história das águas na história, que ele tem aquela série de livros Fronteira dele, que é uma coisa fantástica, não sei se vocês conhecem, que ele fala muito dessa história de que a construção aqui do Rio Grande do Sul ela é feita pelas águas. Né? E nós temos aqui Porto Alegre, que é uma cidade cheia d'água por tudo que é lado. E aí eu me lembrei aqui, quero homenagear aqui o Zukalska. Ah, que saudade. Olha só que vocês vão se lembrar do Zukalska num livro da Ari se queixando que um ano ele fez uma matéria sobre o Rio dos Sinos, sobre a degradação do Rio dos Sinos, e ele não ganhou o prêmio Ari. Ele se queixando, porque tem direito de se queixar, né? Tem direito de se queixar. Então, em 78, eu fiz parte de um grupo da Central do Interior da Casa Júnior que ganhou o prêmio ESSO regional com matéria sobre desmatamento no Rio Grande do Sul, em 1978. O Geraldo, que lida com isso há muito tempo. Então, o Lutzenberger, todo esse pessoal, aquelas mulheres fantásticas do Lutzenberger. As Renner. Aquela... A Giselda Castro. A Giselda. Aquela... A outra, como era? Não era Zimmermann, era Zimmermann. Eram 3, principalmente, né? Ele cercado daquelas mulheres. Assim, o Lutzenberger era um machista cercado por mulheres que mandavam nele. Tu sabe disso, né, Beto? Então, isso é impressionante. Então, assim, para mim, a grande preocupação hoje é tentar entender como é que essa ocupação, que não é só de povo, como é lá em Alegrete, que lá em Alegrete as pessoas estão fora de casa de novo, vão voltar para a beira do rio Ibirapuitã, que é uma ocupação de poder econômico, como é que vai se dar a contenção desse poder econômico? Lá em Alegrete, por exemplo, metade do município é área de preservação ambiental. O Geraldo sabe disso melhor do que eu. Não é área que não pode ser tocada, não, ela é para ser tocada, mas ela não pode ser degradada. Mas ela está se degradando. E agora nós vivemos mudança aqui, você sabe, a tal de área de preservação permanente, que não pode mexer no solo. Mas é interesse público. Como interesse público? Que história é essa? Não, APA é APA. O velho da Havan, só para encerrar, o velho da Havan chorou na frente da loja, que é uma coisa, aquelas histórias assim, eu gostaria de desver, né?
eu vi, mas gostaria de desver, o velho chorando na frente da loja, dizendo que vai reconstruir a loja. Ele vai reconstruir a loja ali naquele lugar, No será? mesmo lugar, no mesmo lugar. Não, mas Provavelmente. não pode. Por que que ele pode? Por que que ele pode? Por que que ele pode construir lá em Pelotas onde não poderia? Em Rio Grande onde não poderia? Em Viamão onde não poderia? Lá em Santa Catarina, em vários lugares. Lá no Maranhão ele construiu. Estou dando um exemplo porque ele, para mim, é o caso exemplar dessa aberração econômica que faz, pela imposição do poder do dinheiro, o que eles acabam fazendo, que é a ocupação irregular, criminosa, assintosa. Então, assim, ó, vamos pensar no povo, que não vai poder voltar para lá, para aqueles lugares. Cidades como Mussum, que foi citada aqui, não tem, né? Como é? Mussum não existe mais, né? Mas vamos pensar também nessa imposição do poder do dinheiro, que não pode continuar assim. Maverinha, eu te corrigi que tu disse que eu escrevo no Facebook eu escrevo coisas longuíssimas, tem gente que acha que é demais de longa, nos sites Petralhas. Eu escrevo no 247, no DCM e no Extra Classe, aqui, que não é Petralha, mas é dos professores. Então, assim, eu me alongo também, eu sou antigo, né? Não, tu Eu sou merece. boomer, O como único dizem hoje. problema, o único problema é que tu é Ah, muito exibido, né, Moisés? Atrás de sim, ti aí tem uns 10 troféus de prêmio sim, ali, prêmios de imprensa. sim, Quer dizer, sim. tens todo o direito de fazer Tu sabe que essa. isso aí é interessante estar falando? Eu, às vezes, estou falando com o pessoal de São Paulo, das lives lá do DCM 247, raramente eles me perguntam o que que é. Eu fico esperando que eles perguntem o que que é isso que tem atrás. E eles não me perguntam para eu poder me exibir, como tu está dizendo. A próxima vez tu Porque... pode partir, tomar a iniciativa e dizer, olha, o que está aqui são os prêmios que eu ganhei pela competência profissional. Exatamente. E a propósito, então, vamos entrar nessa conversa aqui, Moisés, Geraldo, Márcio, Elaine, Martinelli, o desempenho da nossa imprensa, vou falar por causa da imprensa do Rio Grande do Sul, tá? Na cobertura, no acompanhamento desta tragédia que está acontecendo no nosso estado. Eu vejo, tá? A gente vê, claro, a gente recebe vários inputs, né? Especialmente das redes sociais. Mas o que está se notabilizando, no meu modo de ver, sem demérito nenhum a todas as iniciativas de lives, de inserções no Instagram, no X e assim por diante, eu vejo ali um desempenho extraordinário da boa e velha imprensa tradicional. Estou falando aí do rádio, do jornal e da televisão aberta. Vocês também estão acompanhando, né? Eu até escrevi um artigo, cometi um texto aí. Eu vejo o pessoal do Jornal do Comércio, que é um veículo dedicado eminentemente à economia e todas as suas vertentes. Eu vejo seus repórteres na rua o tempo todo dando boletim e se esforçando para dar as informações absolutamente atualizadas sobre o que está acontecendo. No Correio do Povo, tem um rapaz que eu não conheço, só fui vê-lo no Instagram, que é o Jonathan Costa, está fazendo um trabalho, especialmente quando a cidade alagou, quando o centro alagou, ele foi um repórter incansável, que estava a todo momento dando um panorama daquilo que está acontecendo. E o Grupo RBS, a gente tem várias, todo mundo tem várias restrições ao Grupo RBS. Monopolista, centralizador, opressor e vários adjetivos que recebe. Mas os seus veículos, a Rádio Gaúcha, o Zero Hora, estão fazendo um trabalho extraordinário na consolidação, especialmente no caso da Zero Hora, daquilo tudo que está acontecendo e entregando ao leitor de uma forma organizada, clara, objetiva, quer dizer, um esforço que eu diria que será muito bem recompensado pelos seus leitores, ouvintes e telespectadores. Eu queria ouvir vocês sobre como é que os nossos colegas, como é que vocês veem que os nossos colegas da imprensa estão se comportando e se desempenhando nesses dias aí na cobertura da enchente. Voto com o relator. Quem quer falar? Eu quero. Quem quer contestar, Geraldo? Não. Não. Alexandre. Não. Abre o microfone, Oi. Alexandre, se tu queres falar. O Alexandre quer falar, mas o microfone está Não, fechado. sabe o que eu acho? Eu acho que o que sempre na história
todo mundo aqui conhece, acho que todos aqui. O problema da RBS não são as grandes coberturas, são as pequenas, né? As grandes coberturas, ela sempre foi grande, ela sempre abraçou, né? Aham. Abraçou, as coisas, até porque essa coisa do desenvolvimento com grande, eu não estava lá na época da Kiss. Na época da Kiss, eu estava fora, eu estava no exterior até. Mas depois eu fiquei sabendo que o Nelson ligou na redação e disse assim, e assumiu o administrativo da redação. O Moisés acho que participou, me disseram que ele disse assim, olha, despesa é comigo, não tem despesa, sabe? Aluga helicóptero, tem que alugar. Porque se fica com o burocrata da redação, ele não vai alugar, né? Ele não vai alugar, pô. Por que alugar o helicóptero? Vai de carro. Fizeram uma grande cobertura, eu acho que o Moisés estava na cobertura. Então, eu acho que nesses momentos, Copa do Mundo, a RBS sempre vai bem, acho. O problema da RBS é que faz a imagem dela se turva ao longo dos anos, é quando ela vai cobrir a questão imobiliária em Porto Alegre, os pequenos assuntos. Não, aí não corre. Né? Mas então eu não tenho acompanhado muito, vocês me desculpem, eu estou muito atrapalhado aqui na Juiz, eu não tenho eu tenho entrado 2 ou 3 vezes no site ali acho também, tem visto algumas coisas de rádio, acho que os colegas estão se superando. Eu vejo às vezes umas críticas de nossos colegas a eles e fico pensando, é gente que nunca trabalhou em um momento assim, né? Porque acha que em um momento assim vai funcionar tudo. A pessoa, sabe, tem erro, que vai gaguejar, tu vai dar uma informação errada, tu vai te equivocar, tu vai avaliar mal, né? Até porque essas pessoas, muitos dos nossos colegas devem estar com problema de falta de luz em casa, devem estar com um familiar isolado. Ele não vai trabalhar de sangue doce, né? Não, tá tudo tranquilo, a vida está serena, né? Eu estou aqui alojado na casa da minha sogra, por exemplo. Isso que eu moro no coração do Menino Deus, quer dizer. Eu tô ilhado, né? Então, tu imagina os meus colegas, são todos assim. Então, eu acho que os que estão errando, o que eu percebo, são eles, assim, né, completamente acho que toleráveis, né? Mas as coisas, quando eu entro e vejo, eu acho bem. Estão indo bem, assim. Acho que tem muita dedicação, assim, né? E acho que, às vezes, e eu percebo que quem consegue balançar um pouco bem são os mais, eu acho que o Virinha que falou, os mais calejados, assim, né? Os que jamais tem mais tragédia nas costas, sabe que também esse é um momento de alguma serenidade também, não adianta embarcar só na emoção, porque é importante ter emoção, mas acho que é importante mais ter um pouco de penso e de calma nesse momento, até para orientar as pessoas, né? Vou te dar um exemplo, assim, né? Que isso eu vi, isso eu senti ontem. Ontem um colega entrou dizendo assim, a Botafogo tá entrando água na Botafogo, não vou Botafogo, que é bem onde eu moro. A Botafogo tá entrando água na Botafogo, água na Botafogo. Daí eu fiquei pensando assim, quem está lá no motel da Botafogo, que é quase aqui na Zenha, deve ter sido correndo em poucas roupas. Que na verdade não era ali. A Botafogo estava dando água, era lá na Praia de Belas, lá na outra ponta, bem no início. Quem se deu conta disso foi o Maurício Saraiva, que estava no estúdio e disse: Não, olha, gente, só com calma, a Botafogo é uma rua extensa, e nesse momento o que está acontecendo é o início do alagamento, a água está chegando lá na ponta, na área do Praia de Belas. Aqui na Mas Zenha, subiu rápido, mas até agora, por exemplo, ela ainda muito não chegou rápido. na Múcio. Até agora ela não Tá. chegou na Múcia, né? Porque onde eu moro eu estou monitorando. Mas só para dar um exemplo assim de como a calma nesse momento é importante, porque não adianta, né? Enfim, é isso. Mas as coisas que eu tenho visto eu tenho achado bem assim, estão indo bem. Né? Correio também, o Correio está com dificuldade, inclusive não sei se nem vocês estão trabalhando lá, porque o prédio estava debaixo d'água, né? Não, saíram, né? Continua. Estão tudo em home office, coisa do gênero. Não sei mais onde é que Eu eles tenho estão. visto a Taline correr que nem uma louca de um lado para o outro. Ela mora no meio difícil lá, Vieira. Hum, Nossa, essa guria está o tempo todo na rua, correndo de um lado para o outro, imagino. fazendo cobertura, e vai para o jornal, e vai para não sei. Ela se vira É. para Eu poder acho que estar. a imprensa, tem 2 coisas importantes. Uma, ela está ajudando a acabar com as fake news que estão nas redes sociais, que está a ideologização continua na briga aqui, ou foi o fulano que devia ter feito isso, aquilo, lá. Ela primeiro está dando um panorama geral muito bom, Perfeito, tá? E a perfeito. Globo pode falar o que quiser, mas está fazendo uma ótima cobertura, está acompanhando bem, trouxe o Jornal Nacional para cá, que é uma coisa relativamente óbvia, mas difícil de fazer, foi feito, e está dando uma projeção nacional que está ajudando o Estado, né? Sim, O Congresso, o Lula trouxe aqui presidente do Senado, presidente da Câmara, o cara do Tribunal de Contas, que é uma coisa que vocês conhecem, né, melhor do que eu, a importância disso para a liberação de verbas e não prender ninguém depois por usar uma verba em situação emergencial, Esse é né? o cara mais importante que veio. Esse É cara aí. isso.
Quando vê, quando o cara estava e o junto, aqui, eles falaram, Melo opa, estão fazendo o passo a passo correto. E o Melo e o Leite, e o discurso dos dois foi para ele, não foi para os outros, no Tá sentido de certo? A gente sabe, desburocratizar e o que pode flexibilizar. prendê-los, né? É o que pode prendê-los. Né? Mas eu acho que sabe o que o rádio e a televisão, mas principalmente o rádio, acho que está faltando. Né? A Guaíba, eu tenho acompanhado, a Gaúcha eu estou acompanhando mais, mas estão se perdendo tanto no detalhe, né, que está faltando a compreensão, né, do conjunto das coisas e dos serviços que não estão sendo oferecidos. Eu acho que estão errando aí, viu? Por exemplo, uma coisa que eu acho seja mais claro a É. respeito disso. Vou ser mais claro. Por exemplo, a cobertura está ótima. Estão informando, tem a questão, né, estão localizando as coisas, mas fica tudo muito um mosaico, um quebra-cabeça. O que eu acho que dá um norte, dá um eixo para uma rádio? São seus correspondentes. Não tem mais correspondente agora. O correspondente das 8 da manhã, da Gaúcha, das 12h50, não existe mais. O correspondente da Guaíba, 1 da tarde, porque virou toda programação. Então, tu quer saber o que está acontecendo no conjunto, tu não consegue, tu tem que ficar ouvindo rádio 30 horas por dia. Então, nesse ponto, como ouvinte... É verdade, né, Martinelli. Então, acho que é tanta informação que ela se perde, ela se dilui. Não presta um serviço. Não vá para tal lugar que tem isso, isso e aquilo. Vai para a Serra, não pode usar isso, tem que dar a volta lá nos Cafundó de Judas. Para a região sul não tem como isso, você pôr 3 vezes mais tempo gasto e tem risco de ficar ilhado. Sabe, as coisas assim simples que nós ainda vivemos. É uma catástrofe, mas estamos ainda no olho do furacão. Né? Tem menos gente sendo retiradas agora, sim, mas o problema estrutural não só ele continua, como a gente não tem uma noção exata do que está faltando em cada lugar. Né? A gente está sabendo o conjunto das coisas, mas está faltando a segmentação e saber o que cada um deveria fazer, ou como é que pode ajudar. Eu acho que ainda está muito esparso, nós ainda estamos na explosão da bomba atômica e ainda não estamos entendendo, Mãe, tá né, o real queimando, mãe. significado dela. Ah, Eu queria ouvir o Moisés, porque ele andou escrevendo um textinho dizendo que uma nova geração de repórteres está mostrando a cara. Que como eu não acompanho a imprensa, o rádio, a TV, a não ser esporadicamente, eu não sei que fenômeno é esse. Viu, Moisés? Eu posso Moisés, falar agora? Pode. Não, Mas veja bem Geraldo... o que o Geraldo disse, ó. É um textinho, quer dizer, é um textinho. Ele está se referindo ao tamanho, não à qualidade do texto. Mas Vieira, é no sentido carinhoso do Geraldo, no sentido carinhoso. Sabemos, não, o Geraldo é muito fiz uma do observação. Eu sou louco por repórter, Eu fui muito tiozão. Onde é que anda o Márcio? Eu vi que o Márcio estava aí, mano. Onde é que está o Márcio? O Márcio está se guardando para conversar, para falar daqui a pouco. Parece o Ibsen, né? É uma loucura, igual o Ibsen. É igual. Né? Tá igual ficando. o Ibsen. Tá ficando. O Alexandre, quem é mais que está aí, que conviveu na Zero Hora? Eu fui muito protetor de repórter na Zero Hora, eu acho. Eu fui muito tiozão, assim. Eu sou louco por repórter. E agora eu vi uma gurizada na televisão e eu fiquei, assim, muito identificado com aquela gurizada. E aí, que por todos nós que estamos aqui sabemos, isso é a chance dessa gurizada pegar tutano. E aí vem uma geração nova. Né? O Martinelli, que é o cara da cobertura de emergência, o cara que fez televisão, que sabe como é que funciona isso aí, é a hora de botar a botina, botar a bota de borracha lá e ir para a guerra e aí ganhar força, ganhar envergadura numa hora dessa. Então vem uma geração aí, hein? Essa tragédia vai nos oferecer uma nova turma, uma nova geração de jornalismo e reafirmar o jornalismo. Assim, são nessas situações que o jornalismo se afirma, né? Então, a afirmação do jornalismo como coisa relevante para que a gente tenha informação. Quem é que falou da história foi o Vieirinha que falou que combate, que é a contribuição para que se anule um pouco a fake news, quer dizer, o jornalismo vai se impondo em relação a essa informação que está circulando de tudo que é jeito, porque aí circula tudo, né? Agora nós estamos... O que tem mais aí é fake news.
Então, assim, bah, eu fico muito... É uma pena que eu não consigo acompanhar a rádio. Eu não consigo. E nem o Martinelli falou, eu não consigo ficar acompanhando rádio, porque aí eu entro numa dispersão e não consigo trabalhar, não consigo escrever. Você Mas eu sabe, acompanho televisão eu estou acompanhando. você Eu sabe estou achando assim... um Oi? fenômeno interessante que apareceu nessa tragédia toda? Foi ressuscitado o radinho de O pilha. rádio. Uhum. O rádio como informação e o radinho de pilha foi ressuscitado, porque há muitos locais que tem faltou energia, né? Aí tu não tem como carregar o teu smartphone, não tem como acessar a tua televisão e assim por diante. O radinho de pilha foi ressuscitado. Eu digo isso porque ouvi mais de uma pessoa sendo entrevistada no rádio, na televisão, ou mesmo em jornal, citando isso. Não, eu estava lá, ilhado, acompanhando tudo pelo meu rádio de pilha. Mas, Moisés, ainda continuando um pouco, o que especialmente chamou a atenção nesses jovens repórteres que tu vê no rádio e na televisão? Qual é o insight que Aí, o teve aí? Martinelli, que é o cara dessa área aí, sabe melhor do que eu senti gente com muita segurança numa situação, numa circunstância que não é favorável. Ali, para o cara segurar o microfone e olhar para a câmera numa situação daquelas, Eu também né? achei. O cara tremeu. Então, eu vi muito guri, tem um barbudo, não sei quem que é muito seguro. Tem uma moça também, que eu não sei os nomes, porque são jovens, eu não sei os nomes, que apareceu no Jornal Nacional, achei muito segura, passa, passa a reputação, passa a segurança de jornalista ali. Seriedade. Oi? Seriedade. 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 Passa uma coisa assim que te dá firmeza, né? Eu gostei muito desse pessoal aí. Eu sou muito... eu acho que vem essa geração aí, que o jornalismo sobreviva, né? E vão dizer, bueno, mas por causa de uma tragédia, mas é assim que acontece, na guerra, na tragédia, né? É. Nessas coberturas São as diferenciadas. oportunidades, né? Isso aí. Então, não sei se o Martinelli concorda que na televisão parece que tem uma gurizada ali que vai dar boa. Não, tem não só na televisão, né, como no rádio também, que eu estou acompanhando mais do que tu, estou tendo essa Também. oportunidade, né? E é o seguinte, nós aqui no Rio Grande do Sul sempre nos jactamos aí de ter muita gente nossa aí no centro do país e tal, e realmente vemos assim umas ondas maravilhosas, né, de pessoas em vários pontos, e passamos agora um bom tempo, já uns 20 anos sem isso. Eu acho que essa oportunidade que o pessoal está tendo, né, eles vão saber aproveitar, né, e aparecer mostrando trabalho simples, né, apurando, né, estando no lugar certo, tendo coragem, muitas vezes coragem, né, Moisés? Para fazer Coragem. algumas coisas. Tem colegas nossos aí que estão a reportagem no interior, estão isolados, foram lá e estão trancados, e estão fazendo um ótimo trabalho. É isso, né? Por isso que eu acho que eu tinha falado lá no começo, né, é a chance do jornalismo voltar a se impor e as pessoas olharem né, ver a necessidade de um relato com credibilidade. Simples. Perfeito. Exatamente. É verdade. Que afaste as Tomara. fake news. Ei, ô Márcio Pinheiro, o que tu está acompanhando aí? Tu que é um observador nato das coisas que passam por aí. Qual é a tua opinião? Agora que o Internacional não está jogando, o Márcio tem um pouco mais de tempo para acompanhar. Também. Eu mais ou menos eu vou num resumo de tudo que vocês fizeram aí, me alternando também entre um otimismo de que algumas coisas vão melhorar e um pessimismo de que outras vão piorar. Concordo, Martinelli tocou numa questão fundamental, que é essa, e acho que isso ainda é um reflexo da queda que o jornalismo teve nos últimos tempos. Se perdeu a capacidade de hierarquizar as informações, né? O Martinelli falou muito bem ali, questão de resumir. Perfeito. Resumir, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo, o passo maior até, seria a hierarquização, né? Dar o devido tamanho, a devida solenidade ao que tem maior importância, né? Acho que essa questão de serviço, em alguns pontos, está devendo, né? Isso aí, olha, não pega tal estrada, não usa tal caminho, Sim. não vai em tal lugar, porque lá não tem água, não tem abastecimento. Acho que isso, tá? E, ao mesmo tempo que está
está tendo um lado humano, um lado solidário muito bacana, muito exaltado e devidamente Registrado. valorizado. Então, acho que se divide em dois pontos, que, óbvio, como é uma questão, primeiro, pela grandiosidade da questão, segundo, pela falta de distanciamento ainda para a gente poder avaliar isso. Mas o saldo eu acho que é mais positivo do que negativo. Claro. Tá? Eu te atrapalhei ali, Geraldo, quando tu ia falar e eu Não, chamei. Vieira, eu Fala. queria só colocar uma coisa que foi mencionada no começo. Ali o Alexandre falou sobre, a Beth falaram sobre Mussum não pode ser reconstruída no mesmo lugar. Eu queria lembrar o seguinte: o Brasil tem tecnologia, experiência e planejamento na remoção de pequenas cidades afetadas pela construção de barragens. Aqui no Rio Grande do Sul, isso aconteceu. No Rio Uruguai, ali, uma cidadezinha que ficava lá embaixo do Rio Uruguai. Ela foi reconstruída e só sobrou a torre da igreja lá embaixo, quando subiu a represa. E tem a história de Itaipu. Uma vez eu fui a Tucuruí para ver a construção da represa lá. O Brasil ele tem uma grande experiência a construção de barragens também, não é só de barragens. Na Bahia, Paulo Afonso, né? Isso. Eles tiram as pessoas ali da área alagada e, bom, se essa experiência não for usada agora aqui no Rio Taquari e nos outros rios, pelo amor de Deus, né? Pô? Só Deus para resolver essa crise aí. Só uma ilustraçãozinha aí. Quando eu estava na Fundação Zoobotânica fazendo a comunicação lá, quando houve a inundação, acho que foi da usina de Samuel, lá no Nordeste. Foi uma barragem, foi um negócio que fizeram lá. Gente, o que nós recebemos de animais no zoológico, o que nós recebemos de animais, de espécimes no Museu de Ciências Naturais, tem toda uma rede que funciona nisso aí. Eu me lembrei que tu falaste isso, existe uma experiência nessas coisas. Eu estou me referindo a bichinhos, entendeu? Mas, de qualquer forma, tinha uns macacos que nunca vieram para cá, nós tivemos que fazer recinto especial no zoológico, porque eles não aguentavam frio, entendeu? Mas existe toda uma tecnologia para acompanhar esse tipo de remoção de pessoas, de bichos, de tudo, de locais alagados, tu tem razão. É isso aí. Vamos copiar. Casarré. Você que mora em Brasília há 97 anos e está acompanhando certamente o que acontece de trágico no Rio Grande do Sul, eu queria te ouvir. Como é que tu está vendo como essa tragédia está chegando aí? Como é que tu está vendo, de alguma forma, o que a imprensa nacional está apresentando? Eu vi hoje um vídeo, Casarré, realmente tocante, que uma fila imensa, interminável de automóveis e veículos em geral, chegando no aeroporto de Brasília para entregar doações para vir para o Rio Grande do Sul. Era realmente uma fila interminável. Como é que tu está vendo essa situação toda por aí? Bom, vamos começar pela fila, né? Eu me lembro, antigamente, aqui nós tínhamos as pessoas, 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas mantinham os seus títulos dos estados. E aí havia um controle, um comando aqui para saber quem votava em qual estado. Eu não me lembro exatamente, só me lembro o seguinte, que os gaúchos eram tipo 10% da população de Brasília, que hoje eu acho que está em torno de 3 milhões, seriam 300 mil, não sei se seria isso. Então é o seguinte, os gaúchos são numerosos aqui, né? Então, por isso que está tendo aqui, o pessoal está indo para o aeroporto. Tem outra coisa, os gaúchos que estão aqui, tem muito militar, obviamente, né? Muito militar, muito cara do Banco do Brasil, cara da Caixa, cara da Embrapa, né? Esse pessoal que os gaúchos têm algumas profissões que estão mais numerosos. Então, aqui em Brasília, as pessoas, né, os gaúchos, tem grupo de telão, esse negócio, como é que chama esse restaurante? Tem CTG, essas coisas todas. E o pessoal está acompanhando. O que eu queria fazer, o primeiro comentário como pelotense?
Quando eu me formei em jornalismo, em 75, eu fiz um estágio como repórter lá de jornalismo da Rádio Pelotense. Todas as rádios de Pelotas tinham um departamento de jornalismo, com 4, 5 caras. Todas as rádios de Pelotas, que eu acho que eram 4, tinham viaturas volantes pela cidade, transmitindo e tal. O que eu senti agora? Não tem notícia de Pelotas. Não tem, nós não conseguimos. Entramos lá, pega um pouquinho do jornal, lá, só ligando para os amigos, mas não tem. Pelotas não tem mais rádio com noticiário. Acabou. Tá? Então é isso, eu registrando isso, porque eu estou preocupado, porque tem primo lá que mora na beira do rio, tem cunhada, tem o raio, todo mundo lá. E então é isso, eu fiquei assim, querendo informação, trocando informação com as outras pessoas aqui, porque Pelotas não tem mais jornalismo de rádio. Né? Então, eu acompanhei aí muito pela Gaúcha e acho que estão fazendo realmente uma bela cobertura. Né? Como falou um colega aí, falta, né, um geralzão, tem muito detalhe assim. Mas, cara, mas é o seguinte, isso é uma tragédia, talvez a maior tragédia ecológica do Brasil, e não tem nem comparação com nada, não há nada perto disso. Pelo que eu estou vendo, tem 1 milhão de pessoas fora de casa, tem 150 estradas destruídas, 200 pontes destruídas, 400 municípios. Isso é a Babilônia, isso é o fim do mundo, né, cara? Então, é um evento, assim, de uma grandeza que o Estado vai levar 10 anos para recuperar isso aí, né, cara? E eu também acho o seguinte, uma coisa que eu não sei até que ponto, porque eu não moro aí, não acompanhei, é que é o seguinte, as pessoas estão procurando muitos culpados no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Pelo que eu li em algumas coisas, é o seguinte, essa tragédia choveu numa cidade que, em 2 dias, o que deveria chover em 8 meses. Tu entendeu? Então, eu acho assim que esse evento aí não tem quem culpar, cara. Isso aí é o dilúvio, a Babilônia, o fim do mundo, né? Então, essa é a minha preocupação. Como pelotense sem jornalismo, acho que a Gaúcha, eu estou vendo pela Gaúcha, acho que está fazendo uma boa cobertura, mas eu acho o seguinte, cara, que eu não sei se está entrando na cabeça das pessoas a dimensão dessa tragédia. Tu disseste que esta é a maior tragédia ecológica do Brasil. Eu quero dizer o seguinte, salvo engano meu, eu não ouvi nos veículos de comunicação nacionais nenhuma afirmação do gênero. O que se diz, ou que eu ouvi até agora, que essa é a maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. Onde é que está essa certeza aí? Tem tragédia maior do que essa no Brasil? Eu não tenho dados, porque eu não acompanho esse clima. Eu estou impressionado como o gaúcho e tal, com a grandeza dessa destruição, né, cara? Isso aí é um absurdo. O que eu estava vendo aqui, que até é um fato que eu não tentei descobrir melhor, é o seguinte: paralelamente à nossa enchente aí, tem uma enchente devastadora no Quênia, que também matou 300 pessoas. Eu estou achando que o Quênia daqui a pouco tem como é que chama? Uma coordenada lá na mesma paralelo do Rio Grande do Sul, entendeu? É a única coisa que eu vi aqui, estava acompanhando, teve um evento também violentíssimo, uma enchente do Quênia. Eu não sei se isso aí tem a ver, porque também eu vejo muito noticiário dessas rádios de Portugal, TV Espanha, TV de Portugal, TV da França, TV da Inglaterra. Eu passo o tempo inteiro zapeando nesses canais aí. E eu vi esse troço do Quênia lá, que é um negócio horroroso. Né? E estou vendo assim também, os outros canais estão dando essa coisa, mas eu não sei, cara, porque como é que nós vamos dimensionar qual é a outra tragédia que nós tivemos? Nunca. Mas é que eu acho que a gente é difícil, porque essa não é a tragédia que mais matou gente no Rio Grande do Sul, por exemplo. Aqui Mas não é a morte. Não, mas Não é a morte. É isso aí. A Elaine está certa, eu não acho é a isso. morte. Não é a morte, é isso. É a dimensão como dessa coisa. Dimensão, É a dimensão. exato. É o tamanho. Vai ter menos da metade de Reconstrução da mortes. vida agora. Qual é? Vai ter menos da metade de mortes daqui, eu acho, né? Sim. Então, se a gente for pensar por esse lado, não é a maior tragédia do Sul, mas Não, mas Aliás, o argumento eu já usei em vários... do Cantaré, eu já usei o argumento dele. Desculpa, Elaine, depois eu falo. Não, em vários, até a abertura do Jornal Nacional, não sei o que, chamam para o número de mortos. Não é isso.
Não. O número de Exato, mortos é pequeno. Tu não exato, pode exato, dimensionar a tragédia É a por quanto destruição, Elaine. é a destruição. exato. A dimensão e a destruição. É a destruição São da vida das são duas coisas, pessoas. são duas coisas que nós não podemos perder a ótica. Qualquer vida é vida. Não, Então, Vieira, eu 100 não estou dizendo que pessoas os que não é um morreram não número é isso. pequeno. Não, eu sei, Leila, eu só Mas quero 90, situar para a diminuiu gente isso, não Vieira. ser malhado depois, tá? não, só um 100 pouquinho, pessoas é um 90 ou número 100 pessoas, extraordinário parei. numa situação Não, ambiental desse gênero. Mas tu tens toda a razão, não, que nós estamos falando da dimensão, toda a extensão do que foi exato. essa tragédia. É. E se 100 pessoas estão morrendo agora, a longo prazo nós podemos ter muito mais, de uma forma indireta, até em função disso tudo, que é todo o desalojamento que houve, a precarização de vida de muitas pessoas, Leptospirose. né? As deficiências do ponto de vista de saúde, a leptospirose, sei lá que outro tipo de doença. Então, esta é a dimensão toda, é uma coisa realmente extraordinária que nós E a imagem que eu trago agora na cabeça é algo como o livro da cegueira, qual é o título agora? Ensaio. Do Saramago, o ensaio que as da pessoas cegueira. vagando nos abrigos sem saber o que vai ser da vida delas. Porque ninguém sabe como vai voltar para casa, se ainda tem casa. É as pessoas vagando, aquela imagem das pessoas vagando sem saber o que vai ser da vida. Isso é uma coisa que está na minha cabeça. Vieira, eu acho que o Casarré falou uma coisa ali que que desde o início, a mim me incomoda muito como a área pública é feita a gestão da área pública, né? Se vocês lembrarem, na última enchente, se cobrou do Melo por que não tinha geradores potentes nas casas de bomba para Exato. funcionar. O que ele disse na época? Ele disse assim, olha, não tem porquê, é um investimento muito caro para a gente usar poucas vezes. Uma vez um engenheiro hidráulico do Rio me disse uma coisa, essas estruturas de cidade, nessa área de saneamento, elas não são feitas para o pico, elas são feitas para uma média com uma folga. Por quê? Porque se tu for fazer para o pico, tu vai usar uma vez a cada 1000 anos. E tu vai gastar um monte de dinheiro para usar uma vez a cada 1000 anos. Então, tu não faz um pico, tu não vai fazer um muro na Mauá de 10 metros de altura, porque é só a cada 2000 anos o muro vai passar 2000. Me parece uma certa lógica, até porque se o Melo for comprar geradores, como tem que comprar e investir, a empresa vai ser a primeira a fazer matéria perguntando se aquilo é um investimento necessário. Agora, o que me surpreende não é isso. O que me surpreende é a prefeitura, porque essas coisas acontecem na cidade, não acontece no estado e na União, é na cidade, a rua é da cidade, o bairro é da cidade. A prefeitura não tem um plano, não tem uma estrutura onde ela baixa um decreto que diga assim, quando o prefeito baixar o decreto X, todos os geradores da cidade vão ser encampados pela prefeitura e ninguém mais vai poder usar gerador de unidade, só a prefeitura. Quando a prefeitura baixou o decreto Y, ninguém mais pode comprar água mineral na cidade, só a prefeitura vai comprar para fazer isso. Caminhão-pipa, por exemplo. Caminhão-pipa. Por que não se prepara desse jeito? Deixando as coisas preventivas. Vamos ser justos com o Leite. O Leite anunciou aí quanto tempo atrás que isso ia acontecer, quando começou a chover nas cabeceiras, sabia que 3 dias ia chegar aqui, e a cidade não se prepara nesse aspecto. Isso que eu acho inacreditável, sabe? Essa, para mim, é a cobrança que tem que ser feita do agente. Deixa eu dizer uma coisa. Como é que não deixa as coisas já à mão? Como é que tu faz a tua casa? Mas, Alexandre, Tu deixa um guarda-chuva à mão, as galochas à mão, se chover já... Não faz Alexandre, isso, Só um parênteses. Eles não Moisés, tinham borracha para vedar o portão, desculpa. Mas os caminhões-pipa foram para onde eles foram chamados e apareceram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho que é importante. O Polidoro está invisível aqui na conversa, por alguma dificuldade técnica. Ele não aparece, mas está ouvindo tudo que vocês estão dizendo. E ele diz o seguinte: isso aí é uma alerta para a mensagem... gente não falar bobagem. Não, falar bobagem que o Polidoro está ouvindo. Olha o que vocês estão falando. Cuidem-se. Mas o Polidoro, que tem um pé muito sólido na arquitetura, né, que foi um estudante ativo na arquitetura quando jovem, ele pede assim para que a gente não esqueça o papel do urbanismo e arquitetura como parte importante das soluções para as cidades. Ele lembra que as regiões metropolitanas do México são 25 milhões de habitantes, de Tóquio, que tem 30 milhões de habitantes, tem pequenos terremotos muito frequentes e, às vezes, grandes terremotos.
E Exato, estas cidades exato. criaram soluções arquitetônicas, urbanísticas, sistemas construtivos que as mantêm sólidas, permanentes, né, sem que as suas populações sofram. Então, esse é o desafio. Exato, Né? exato. Ele não quer dizer que na arquitetura e no urbanismo tenham todas as soluções, mas o planejamento novo para o Rio Grande do Sul tem que partir por aí. É um que essa outro desculpa, mundo. Vieira, isso remete àquilo que eu falei antes, novas tecnologias, É um para que outro os mundo. prédios resistam, que as pontes resistam. As pontes quebraram como se fossem o Lego do meu neto, tia. Exatamente. Essa desculpa do Papel, gerador, sabe? ela é uma desculpa completamente furada, essa do gerador, porque tu tens, como o Polidoro fez essa intervenção, tu tens que oferecer suporte pensando no mínimo, no médio e na grande catástrofe. Tu tem que pensar nisso. E tu tem que considerar, sim, a hipótese de se repetir eventos como aconteceram agora. Agora, tu vê no ano passado, os professores da URGS que fizeram aquele estudo mostrando que era possível, sim, saber em Porto Alegre que aquela água do ano passado estava vindo e que ia chegar em determinado momento em Lajeado, em Estrela, em Encantado, não sei aonde. Então, por que não houve uma preparação nesse sentido? Por que se Porto Alegre tem toda essa estrutura desses dutos, desses túneis, né, para expelir a água, por que não tem condições de fazer isso funcionar? É dizer que não pode comprar um gerador. Quanto custa o gerador? Claro que são vários geradores, mas tu pega a história do Menino Deus. Menino Deus parece que é uma bomba que não funcionou e alagou todo o Menino Deus ali, aquela área. Ali das cuias, a bomba das cuias. Mas, Elaine, teve que desligar a energia, porque senão as pessoas... Eu estava ali na João Alfredo, a água começou a subir, Moisés, e as pessoas caminhando dentro da água. No momento que tu desliga a energia, a bomba não funciona mais. Agora, tu sabe que eu falei com uma pessoa que disse que não era preciso desligar, Agora, pessoal, claro, eu não sou técnico. Desculpa, Moisés, só um pouquinho. Eu estou atrapalhado, eu vou me retirar. Boa conversa para vocês, tá? Continuem firme aí. Agora, obrigado. O Márcio diria, não sei se vai dizer, vai melhorar o nível da conversa a partir de agora. Tchau, Alexandre. Tchau, Alexandre. Luiz, e eu estou quase sem bateria. Tá? Alexandre, vão lá. Defender. Ele vai lá para o bar do Alexandre agora, ele vai beber no bar do Alexandre. Com a turma dele. Tá, segue aí, Geraldo. Desculpe. Cuidado com os Mussum lá embaixo, hein? Eles estão cheios de Mussum lá embaixo. Mas aqui, só para complementar, antes, Geraldo, deixa eu dizer uma coisa aqui, senão eu vou perder a vez, que a Beth falou. Sabe que eu falei com uma pessoa, não vou dizer quem é, que me disse que não era preciso ter desligado essa bomba aí que acabou resultando nesse alagamento do Menino Deus, que não era preciso desligar. Quem foi, Moisés? Oi? Não vou dizer. Não interessa, não vou dizer, porque não falei como fonte, não falei, mas é uma pessoa que tem autoridade para falar isso. Não vou dizer quem é, não vou dizer. Mas, Moisés, ela foi desligada porque tinha que desligar a energia. Não, mas nesse aspecto, é um especialista em questão de energia, de eletricidade, que diz que não era preciso desligar. Agora, onde assim, bueno, mas tinha que desligar. Porque o raciocínio é o seguinte, se fosse nesse sentido de que toda a cidade está alagada, e aí tem que desligar tudo que é luz, não ia ter luz em Porto Alegre em lugar nenhum, porque Porto Alegre está alagada. O único lugar que não está alagado, se eu vou dizer para vocês agora aí, é aqui onde eu moro. Aqui onde eu moro não está alagado, né? Porque eu moro numa parte alta. Eu moro numa parte alta, na beira dos morros, não está alagado. Mas Não. Então, esse cara disse isso. Não vou dizer quem é, não posso, não falei como para divulgar nem nada. Sim. Então, tem muitas essas controvérsias. Essa história de não funcionamento das coisas, a história, isso aí o Augusto Damiani fala, da história da borracha no portão. Uma borracha, tu fica pensando que tu vai num cara que produz borrachas e o cara faz uma borracha de vedação das frestas do portão. Claro que não ia ser suficiente, porque no fim a água vazou pelos lados, né? Até no gasômetro vazou. Não ia ser suficiente. Mas o portão não funcionou por coisas assim elementares. Eu estou olhando aqui, a minha preocupação, agora eu quero ouvir o Geraldo,
É esse cavalo, eu quero saber quem é que vai salvar esse cavalo aí, esse cavalo em cima da... Aqui tem, eu vi, eu vi. O Moisés está falando de uma cena realmente impactante que apareceu na televisão, de um cavalo completamente isolado no teto de uma Sim. residência, uma casa. Mas tu acha que o cavalo subiu lá? Aquilo isso é montagem, tia. Não, O cavalo não sobe no telhado. Nem desce escada. Ele está cercado de água por todos os lados. A água subiu mais, né? Subiu mais e ele chegou ali. Quando Ele chegou nadando, é isso. E é um zinco. Coitado do cavalo. É uma coisa frágil aquilo ali. Aquilo ali é a grande matéria. Essa matéria eu queria fazer. A matéria do cavalo, essa aí. Essa matéria é para encher uma página, assim. Eu volto daqui a pouco. Gente, eu vou ter que sair. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento mesmo. Acho que foi uma belíssima conversa. Muito obrigado, o Moisés, deu uma contribuição muito relevante. Eu pergunto se tem alguém ainda que queira fazer alguma observação. Só uma, Vieira, bem pequena. Eu vou ter que... Tchau, eu vou ter que sair. Tchau. Tchau, Elaine. cuidar da mãe. Só uma bem pequena, guris. A gente Elaine, fala... bom te ver aqui. Bueno, a gente não se vê, acho que desde a enchente de 41 que a gente não se vê. Mais ou menos. Mas eu vou ter em ti, tá? Beijo. Boa essa, Rita. Boa essa. Tchau. Termina aí, Por isso, Beth. tem uma coisa cultural aí que não é grande empreendedor, não é grande... Eu trabalhei na comunicação do projeto de conservação da Mata Atlântica, bancado por aquele banco alemão, KfW. A gente foi em todas as cidadezinhas de Mata Atlântica, aqui do Rio Grande do Sul. Quem foi junto conosco foi o espanhol, como fotógrafo. A gente fez um trabalho muito grande para esse troço. E a gente ia em todas as comunidades rurais. E o que acontecia lá? A nossa conversa com eles, o pessoal, os técnicos explicavam, a gente juntava na paróquia, no raio que o parta, porque eles não desmatavam na frente da casa para ninguém ver e não ter multa. Desmatavam atrás. Eu estou falando de pequeno produtor. Então, é uma coisa que vai mais fundo, ela vai no pequeno, ela vai na cultura. E a sobrevivência também, eles plantarem lá atrás. As beterrabas, batatas, alface, entendeu? Só que não precisa desmatar para isso. Então, isso tem que ser levado bem profundo nas raízes. É bem mais complicado do que nos parece. Só isso. É na raiz. É. Tá bom, Beth. Quem mais? E é triste. Tá tudo bem assim? Uma pauta que eu estava... O Geraldo ia falar aquela hora, eu interrompi ele. O Geraldo ia dizer alguma coisa. Não tenho mais nada a declarar. O que eu tinha guardado para dizer aqui, eu já falei. Certo? Mas então, já que tu está me provocando, vou falar o seguinte. A gente não pode confiar nesses caras como o Leite, por exemplo. É tucano de alma, assim, ele não... por exemplo, eu acreditei num tucano mais ilustre do Brasil, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Quando ele surgiu, em 86, no Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em São Paulo, em 86, eu insisti com a direção da Veja para fazer uma entrevista com ele, porque ele tinha feito uma manifestação relevante lá na USP. Tão relevante que não tinha gente, não coube o público na sala, e ele falou no gramado, rendeu uma belíssima foto. O cara com o microfone falando para 400 jovens, assim. E aí, a página amarela do Fernando Henrique saiu na Veja em 87, fevereiro de 87. 2 anos depois, o cara pegou o cavalo e subiu e virou senador, depois virou presidente, virou ministro, virou presidente e tal. E ele desfez o que ele tinha dito naquele discurso, que era para a gente tomar as rédeas do país e tal, certo? Mas eu acho que ele se traiu e traiu as pessoas também. As pessoas que acreditaram nele, né? Eu fui um que me senti enganado por ele, certo? Porque ele privatizou, ele fez o que o Melo está fazendo aqui. O Leite.
O Nunes pediu a palavra para encerrar o processo todo de hoje. Pode falar, Nunes. Onde é que estava o Nunes? Estava escondido Estava também? escondido. O Nunes tinha uma outra atividade, ele me avisou que chegaria atrasado, mas o importante chegou, e agora quer falar para fazer uma última observação. Pode falar, Nunes. Então, boa noite, é uma satisfação estar com vocês novamente aí e dizer que realmente estava aqui com várias, apesar de a gente estar nessa calamidade aqui eu estou isolado aqui em São Leopoldo, nessa cidade que a gente não consegue acessar nem mesmo Novo Hamburgo, que é aqui do outro lado do rio, e tampouco Porto Alegre. Para chegar a Porto Alegre tem que fazer uma viagem de 6 horas, e eu lembro que isso era nos tempos quando chegaram os primeiros imigrantes aqui há 200 anos, né? Eles levavam 6 horas para chegar a Porto Alegre com as suas carroças. Eu acho que chegava até em menos tempo que isso, mas agora a gente chegou nesse momento que eu digo, e eu tenho falado isso há muito tempo, eu acho que a Ari tem feito um papel muito importante na questão de chamar atenção para a sociedade como um todo, e infelizmente a gente não está tendo a repercussão que a gente queria ter, que é fazer os nossos fóruns, que iniciou lá em 2003 com a iniciativa do ERCI, o Fórum das Águas, e hoje a gente está na 13ª edição do Fórum Internacional do Meio Ambiente, onde... Que bom que tu está lembrando o ERCI, hein? Que bom que tu está lembrando o ERCI. Que bom, é uma homenagem. Fantástico, né? Bom. E nesse ano a gente realizou a 12ª edição do Fórum, e a gente lançou, na 12ª, a gente já lançou a 13ª edição do Fórum, que uma das ideias da Ari agora é fazer o Fórum sempre no mês de março. E a gente lançou o Fórum de 2025 com o tema o Bioma Pampa. E daí muitas pessoas me questionaram, Nunes, para que falar do bioma? Para que falar do bioma Pampa? Nós temos que falar das questões climáticas que estão aí. Eu digo, gente, a gente está falando das questões climáticas há muito tempo, e isso está ocorrendo em função do que as pessoas, do que os governos estão negligenciando as questões dos nossos biomas. A Mata Atlântica aqui no Rio Grande do Sul, ela está desaparecendo. E o bioma, eu acho que a Mata Atlântica já desapareceu, na verdade, e o bioma Pampa está desaparecendo. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem sim que discutir esses temas que é lá do início para a gente tentar preservar. Porque se a gente pensar em continuar com a cobertura de tragédia, os jornalistas, enfim, vão ficar nessa situação de serem especialistas em cobrir tragédias, como ocorreu, vamos relembrar de 41 agora em 24, vamos lembrar em 2045, que ocorreu agora em 24. Eu acho que isso não, acho que a gente tem que tentar pautar a mídia no sentido de fazer essa preservação. E daí eu acho que não é só a responsabilidade dos governos, seja ele federal, ou estadual, ou municipal, porque isso é uma responsabilidade de todos nós. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, e eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nesse sentido, de a gente tentar fazer essa reflexão. A gente até estava tentando, hoje eu estava tentando organizar aqui, a gente tentar montar um QG para a imprensa nacional fazer essa cobertura aqui direto do Rio Grande do Sul, que o pessoal tem nos solicitado para Ari, um local específico que eles possam ter uma estrutura mínima aqui, né? E eu estou tentando ver se consigo montar esse QG aqui em São Leopoldo. Mas estamos aí na busca, enfim, com as universidades, tentar ver se a gente consegue implementar esse QG aqui para que os jornalistas possam vir para cá e fazer essa cobertura. Mas digo mais uma vez, eu acho que a gente eu pelo menos estou cansado de fazer cobertura de tragédia. Eu acho que a gente tem que fazer uma cobertura mais ampla e dizer o porquê que está acontecendo, e não é apenas em função dos nossos governantes, infelizmente. Eu acho que a gente tem uma grande culpa nisso, e a própria mídia tem uma grande culpa nisso, de também não ter feito esse alerta, não ter pautado mais essas questões aí das preservações que a gente não tem feito ao longo dos anos. Desculpa, mas essa... Tu acabou eu estou bem chateado aqui, porque eu estou... Tá bom. Inclusive, estou hospedando aqui na minha casa aqui uma jornalista que está desabrigada, enfim, e a gente fica muito, muito sensível nesse momento aqui. É bem impactante o que a gente está vendo aqui em São Leopoldo. Realmente é um troço, é uma situação que eu jamais, a gente, assim, é inimaginável,
essa descrição que a gente vê aqui. Tudo que aconteceu no Situação Rio Grande do complicada Sul, mesmo. tudo que aconteceu hoje no Rio Grande do Sul e aí era inimaginável até então. E, de alguma forma, Nunes, acabasse lançando uma pauta aí para um próximo encontro nosso. Eu acho que nós temos que chamar de novo até os responsáveis pelos veículos de comunicação para debater mais essa questão da responsabilidade, né, da comunicação nesse processo todo. Muito obrigado pela tua contribuição. Obrigado, Moisés. Grande participação, Márcio, Geraldo, Casarré, de Brasília, e a Beth Corbetta, representante do gênero feminino neste momento. Muito obrigado a todos vocês. Como diria nosso amigo Zé Antônio. Voltaremos. Voltaremos. Tchau, pessoal. Um abraço.